Bom, Um Homem Delicado, a motivação da história seria quando as pessoas chegam no momento final da vida delas, dizem, né, que elas veriam uma espécie de filme retrospectivo da existência. Então eu criei esse personagem, ele se chama Lauro, e ele resolve fazer uma narrativa escrita, né, não um filme da vida dele, mas baseado nessa ideia. Então ele começa a recordar várias imagens e a narrativa segue uma sequência aleatória de imagens, como se fosse a montagem de um quebra-cabeças ou um caleidoscópio, né, girando, para ele ir recordando os momentos da vida dele. Esse personagem ele tem um irmão gêmeo, que se chama Bruno, e na verdade ele não é um gêmeo idêntico, e ele sempre, desde cedo, ele começa a refletir de como as identidades foram se separando dele e do irmão. E há um outro personagem mais tarde que confronta o narrador, e que ela também aparece como narradora no livro, e que é a filha desse primeiro narrador, que é o Lauro. O nome dela é Isabel, e ela já traz uma visão, uma outra experiência de mundo, que já não é aquilo, né, que o pai dela reflete como influências. O espírito do tempo vai mudando, e há assim esse contraste, né, entre gerações e entre o narrador masculino e o narrador feminino. O meu processo de escrita tem uma ideia primeira, né, uma ideia geral, e eu começo a escrever, ele vai se desenvolvendo sozinho, eu não me censuro, deixo o inconsciente fluir, mas depois que ele fica pronto, aí eu tento, né, controlar o meu texto, e aí é muito mais demorado, porque eu reescrevo, eu faço várias revisões, eu vou tentando acertar a fórmula final. E normalmente nos meus livros a última coisa que eu escolho é o título. Um Homem Delicado é por o próprio texto, no meio do texto é atribuído a ele, né, uma alma delicada. E eu pensei assim numa delicadeza que neste século está fugindo, né, está escapando. O personagem, né, o primeiro narrador, é um homem, né, nitidamente do século XX. Então as ideias, as filosofias, as influências que as pessoas recebiam na época seriam assim mais de paz, de respeito aos outros, de construir juntos. E são essas coisas assim que a gente está perdendo, né? O mundo está perdendo, as pessoas se tornaram tão adversárias, rivais, umas às outras, agressivas, egoístas. E então eu achei que delicadeza é uma qualidade, né, que está se perdendo e que era importante numa geração e que talvez seja a hora, né, dela ser repensada e voltar. Bom, eu tenho uma trajetória meio peculiar, né? Porque antes de eu ser escritor, eu fui trabalhar com livros como editor, eu estudei editoração. Quando eu fui estudar na França, e quando eu estava fazendo editoração, eu fui fazer estágio, e a editora que me aceitou como estagiário, ela trabalhava era uma revista, né, para uma editora de revistas, várias revistas infantis, e foi esse universo. Eu achei ótimo, porque fazer um livro infantil é mais assim difícil, complicado do que os outros livros, porque o processo, né, ele implica cor, ele implica formatos diferentes. Então foi um desafio para mim. E lá uma outra revista me pediu para que eu colaborasse, já que tinha um brasileiro lá, com histórias infantis. Então eu fiz essa primeira aproximação,
Quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com literatura infantil, só que eu tinha publicado antes, eu já tinha contos, histórias, né, sem pensar para criança, né, seriam para adultos já, tanto em revistas da faculdade, eu tinha já colaborado como suplemento literário aqui. Então eu acho que eu tenho uma marca, né, da literatura infantil, que é esse trabalho com o imaginário, com a imaginação. E, na verdade, eu usei muito imagens, muitos símbolos, que era, assim, na minha pesquisa, né, assim, de mais de 30 anos com esse universo da literatura infantil, também dos contos fantásticos, dos contos de fadas. Só que aí eu coloquei nessa situação, uma pessoa estaria simulando, né, esse filme final da vida dela, e esse filme era uma série assim, de imagens que aleatoriamente iam se concatenando, e então há muita coisa de símbolo, há imagens assim da vida dele, mas também de coisas, né, que ele viu desde a escola, então o planisfério, o Atlas escolar, as visões assim de mundo, né? Quando o homem chegou à Lua, visões assim do planeta, e também as músicas, os filmes, né, daquela época, tudo que contribuíram, né, para formar essa personalidade, né? Era uma época com muita influência mística, também a época dos hippies e todas essas coisas, né? O livro, a capa do livro é um hexagrama do I Ching, então tem essa presença, né? Tem uma carta de tarô também que determina um capítulo, então são todas peças, né, de um imaginário coletivo, de um espírito do tempo mesmo.